Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje irei relatar uma das minhas experiências que eu tive com a entidade Pombagira. Já antes, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa teu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você quiser ter acesso exclusivo ao conteúdo de batalha espiritual, seja membro desse canal. Para quem não sabe, a entidade demoníaca chamada Pombagira é um demônio que atua na sensualidade. Essa experiência Deus me deu há 4 anos atrás. E essa experiência foi algo muito verídico, que eu me lembro de detalhes como se eu tivesse visto e acompanhado ontem. Eu me lembro que por volta das 6 horas da manhã apareceu uma entidade. Essa entidade era a Pombagira. Essa entidade veio de uma forma de afronta, porque existem certas retaliações que são dadas pelos demônios que são antecipadas. É normal você que está no mundo espiritual, você que trabalha com o mundo espiritual, você que busca Deus, é normal que os demônios com antecipação venham tentar de alguma forma fazer medo em você ou te afrontar de alguma forma daquilo que Deus ainda tem para fazer lá na frente. Então, pelas coisas que Deus tem para fazer, pelo resultado da busca, é sempre normal ter retaliações antecipadas. E essas retaliações são esses demônios que aparecem para afrontar ou atacar. Eu me lembro que essa mulher, ela chegou muito próximo de mim e ela começou a mostrar as suas unhas. E eu vi as unhas dessa mulher, dessa entidade, que eram gigantescas, eram unhas muito afinhadas, vermelhas, só que a pele do seu corpo, mais que ela parecia uma pessoa humana, a pele do seu corpo era como a espécie da pele do crocodilo. A sua pele parecia de crocodilo. E as suas mãos tinham unhas gigantescas, vermelhas, e essas unhas eram muito afiadas. E naquele momento, nessa experiência eu não conseguia falar, ou seja, eu não conseguia repreender em voz alta, porque eu estava sem voz durante a experiência em que essa entidade apareceu no meu quarto. E aquela mulher, ela começou ali, aquela entidade começou a me afrontar, ela começou a fazer barulhos com a sua unha. Aquelas unhas gigantescas começaram a estralar. Naquele momento eu pensei, nossa, imagina pessoas que estão no inferno, que na eternidade serão afrontadas por esses demônios, serão rasgadas por esses demônios. Era algo totalmente horrível. Eu nunca mais desejo ter essa experiência, por mais que isso não seja da minha vontade, porque todas as pessoas que trabalham com a libertação sempre vão ter essas experiências horrorosas, porque precisam ver, precisam conhecer como é um ser, um demônio, como ele age. Aquela mulher ficou alguns minutos ali, e eu me lembro que eu não conseguia falar, eu estava sem voz, porque se eu falasse, eu conseguiria repreender o espírito. Mas as únicas coisas que eu conseguia mexer durante aquela experiência era o pescoço, que eu conseguia me virar, e a mão, que eu conseguia levantar para aquela mulher. Então, quando eu estava ali durante aquela experiência com aquela entidade Pombagira, quando eu me virei o pescoço para eu poder ver o rosto da entidade, o Espírito Santo vinha com a tua mão e encobria o meu rosto para que eu não conseguisse ver o rosto daquela entidade. Justamente porque existem coisas no mundo espiritual que Deus não vai permitir que você veja, porque você talvez pode ficar com um trauma ou você não esteja preparado. Porque todas as vezes que eu me virava para ver quem estava ali, para ver o rosto da mulher que estava próximo da minha cama, aquela mão sempre encobria os meus olhos e a minha vista ficava turva e eu não conseguia enxergar o rosto da Pombagira. Eu consegui ver as mãos e as unhas. Então, mediante aquela experiência, eu consegui levantar a mão. E eu me lembro que aquela mulher, ela como que se tentasse segurar minha mão para que eu não repreendesse ela. E no momento que eu levantei minha mão e consegui repreender a Pombagira, e ela saiu. E no momento que saiu, eu vi ela de costas. E essa mulher, ela estava vestida um vestido vermelho colado,
o vestido que as pessoas usam, tomara que caia, curto, e a espécie do vestido, o pano do vestido era como se fosse de couro, mas era vermelho curto. E essa entidade usava salto alto, que também era vermelho. Então eu estou testificando daquilo que eu vi, daquilo que eu contemplei, porque não tem como eu fugir da realidade se nós que temos a visão espiritual conseguimos enxergar os demônios assim como eles são. E aquela entidade, eu fiquei me perguntando, Deus, por que que esse demônio veio me afrontar? Depois de um tempo, eu fui convidada para pregar um local, e nesse local eu fiz uma viagem. Para esse lugar, eu fiquei 15 dias naquele lugar pregando naquela cidade. E eu me lembro, né, que nessa igreja que eu preguei 2 vezes em seguidos, e dentro dessa igreja, quando eu terminei a minha pregação, lembro que todas as igrejas, quando se tem um pregador que vem de fora, eles fazem fila para pedir oração. E nesse certo dia, entrou uma mulher e ela pediu oração para mim. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, essa mulher manifestou com um demônio. Esse demônio era a pombagira. Esse demônio, no momento que ele começou a manifestar naquela mulher, eu me lembro que ela começou a convulsionar. É como se o espírito ele manifestasse e escondesse. Manifestasse e escondesse. É como se aquela mulher tomasse um choque. Sabe quando a pessoa toma um choque, a pessoa se treme? Aquela mulher tremia, como se ela levasse um choque e convulsionava. Então, era um espírito que estava escondido na vida dela, no corpo dela, e que mediante a palavra, a unção que Deus havia derramado naquele dia da pregação, aquele espírito manifestou. Então, por isso que a pombagira veio me retalhar antecipadamente. Exatamente porque esses demônios fazem isso. Quando se há uma libertação, quando se há um propósito em que a pessoa recebe uma bênção, sempre há uma retaliação antecipada. É isso que eu falo de retaliação antecipada. Então, esse demônio estava provavelmente escondido na vida daquela mulher e ele veio muito furioso me mandar uma retaliação antecipada. Já tive inúmeras experiências com essa mesma entidade e que a maioria das igrejas estão desenganadas, não conhece mais o mundo espiritual. Então tudo precisa, de um conhecimento aprofundado para saber como aquele espírito atua na vida da pessoa. Por isso que hoje as pessoas, quando ouvem conteúdo de libertação, elas ficam assustadas e até duvidam, porque elas nunca tiveram experiência. Como elas irão saber como é um demônio, o que ele faz, se elas nunca viram um demônio, se elas nunca tiveram uma experiência com essas entidades? Então, esta igreja em que essa pessoa se manifestou, muitos ali ficaram surpreendidos. Por quê? Porque essas igrejas, a maioria, não trabalham com esse conteúdo de libertação que é necessário, muito necessário nos dias atuais, porque o povo está carregado por esses demônios, está carregado por diversos demônios e ninguém sabe o porquê de tanta frustração na vida da pessoa, o porquê de tantas as coisas ruins acontecer na vida da pessoa e acabam orando com um alvo totalmente errado, sendo que a gente precisa saber qual é o demônio certo que está no corpo da pessoa, qual é o demônio certo que está na vida da pessoa atuando. Porque se eu orar, por exemplo, uma pessoa que está com a entidade pombagira, se eu orar contra o tranca-rua ou contra o Exu da morte, vai ser uma oração que não terá um alvo certo. Por isso nós precisamos saber qual é a entidade certa que atua na vida de uma pessoa para que depois viemos entrar no propósito de oração. Então foi essa experiência que Deus me concedeu e Deus abençoe a vida de cada um.